Em 2019, nós fizemos um levantamento da nossa UTI, nós temos uma UTI com 19 leitos, e nós levantamos que no ano atendimos aproximadamente 1.400 doentes, com uma mortalidade de pacientes graves de 8% aproximadamente. E essa é uma média que nós temos nos últimos 5 anos. Quando começou a pandemia, e nós tivemos as notícias primeiro da China, depois da Itália, Estados Unidos e posteriormente São Paulo, nós tivemos uma necessidade e um tempo hábil de preparo. Tivemos a sorte de ter o tempo para a gente se preparar, né? Não fomos surpreendidos pela pandemia. Então, nós tivemos um tempo hábil e treinamos muito, e isso eu acredito que foi uma coisa muito importante. Nós elaboramos plano A, plano B, plano C, quantos leitos poderíamos aumentar na nossa UTI, aonde poderíamos adquirir aparelhos e oxigênio, e como poderíamos mudar a estrutura do hospital caso acontecesse uma elevação de números que já era esperado. Então, tivemos a sorte de ter as informações da China, da Itália e dos Estados Unidos e, posteriormente, São Paulo, e nós tivemos um tempo de preparo. Então, quando a pandemia chegou em Marília, nós tínhamos já um preparo, nós estávamos preparados tecnicamente, nós estávamos preparados em relação ao local da UTI, a nossa mudança total da estrutura do hospital, a suspensão de cirurgias seletivas. Então, foi um preparo muito interessante, uma comunicação interna constante, e com isso nós conseguimos praticamente não ser surpresos e ter uma atenção para os doentes com Covid, que eu acredito que foi muito boa. Bem, a UTI é a grande esperança de vida, de recuperação para os casos graves com Covid, doutor Hugo? Realmente, a UTI é uma estrutura que funciona com médicos, enfermeiras, uma equipe multidisciplinar preparada para essas situações. A estrutura física, a estrutura de aparelhos, ela tem que ser muito bem montada. E aqui eu vou fazer uma lembrança que no início da pandemia, várias indústrias tentaram fazer respiradores, e às vezes respiradores muito rudimentares. Eu acredito que eles estavam muito assim fora da realidade do que o Covid é em relação à parte pulmonar. A agressão pulmonar é tão violenta que os aparelhos para atender esses doentes têm que ser extremamente sofisticados para que não agrida mais esse pulmão que está sofrendo. Então, a UTI é o lugar onde concentra-se pessoas com experiência em pacientes graves, fisioterapeutas, enfermeiras, fonoaudiólogos. É uma equipe multidisciplinar que tem que trabalhar 24 horas por dia. Então, eu acredito que, e nós observamos isso, o paciente que consegue uma vaga no UTI tem uma chance de sobreviver muito grande. Aquele paciente que realmente chegou um pouco tarde no hospital e a vaga não existia e tal, esse paciente, a probabilidade de sobrevida é muito pequena. Então, a UTI fez a grande diferença, né? Mas assim, a grande diferença com um treino adequado para essa situação que nunca vimos antes, né? Antigamente, nós tínhamos uns 20 doentes por ano que tinham esse problema pulmonar tão grave. E agora nós chegamos a atender, na pandemia, aproximadamente 500 doentes que passaram pela UTI com problemas pulmonares graves. Então, a diferença foi muito grande, e eu acredito que a UTI fez a grande diferença em relação à sobrevida desses pacientes extremamente graves. Cada caso é um caso, tanto é que se entrou na UTI, não há previsão de saída. Depende de cada paciente. Às vezes demora e demora muito. É isso, doutor Hugo? Sim, é muito interessante a sua pergunta. Muito se falou de protocolos, né? Ou seja, o que é um protocolo? Um protocolo é uma forma de tratar os doentes de uma forma mais ou menos homogênea, mas os doentes são diferentes, né? Idade, peso, doenças de base, comorbidades,
e uma série de situações que mudam, ou seja, os doentes têm que ser tratados de uma forma assim, específica para cada patologia. Nós temos fatores que nós chamamos de índice prognóstico, que são, em primeiro lugar, a idade dos pacientes. Observamos que os pacientes acima de 60, 70 anos, eles têm uma probabilidade de sobrevida menor que os pacientes mais jovens. Os pacientes que têm patologias cardíacas, diabetes, transplantes, tudo isso, eles têm realmente uma probabilidade de sobrevida menor. E para isso nós montamos algumas tabelas, scores de prognóstico. Ou seja, toda vez que um paciente interna na nossa UTI, nós catalogamos e levantamos dados do paciente e observamos que ele pode ser classificado em alto risco, moderado risco ou baixo risco. E o grau de investimento está relacionado a essa avaliação prévia e, obviamente, os pacientes jovens, não? Os pacientes assim, abaixo de 40, 30 anos, são pacientes extremamente graves, mas eles têm uma probabilidade muito maior de saírem vivos da UTI que os pacientes mais idosos. O tempo de internação é uma situação muito interessante. Os pacientes, em média, quando eles precisam de intubação e de uso de aparelhos para respirar, a média de internação é aproximadamente de 12 a 15 dias. Essa é a média. Nós tivemos doentes que ficaram 60 dias no respirador e depois saíram do respirador. Então, mas assim, em média, são 15 dias de internação, sedação profunda e uso de um aparelho para respirar.